custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, no sábado, dia da consciência negra, diferentes cidades de todo o país foram tomadas por manifestantes, tendo como pauta repúdio à política de Jair Bolsonaro e também a luta por um país antirracista. E um boletim divulgado pelo DIEESE na semana passada mostra que a pandemia de Covid-19 que afetou todos os trabalhadores, afetou em especial justamente a população negra. O que você destaca nesse boletim, Fausto? Bem, Glauco, todos os anos a gente, em novembro, publica uma análise do mercado de trabalho da população negra. A principal referência, a principal diferença dos anos anteriores é que esse boletim, na verdade, traz o debate sobre a questão da pandemia. E, no caso, a pandemia atingiu de maneira muito dura a população negra, em especial as mulheres negras. A gente viu uma saída muito maior do trabalhador negro e da trabalhadora negra do mercado de trabalho, ou seja, quando você compara os trabalhadores não negros em relação aos trabalhadores negros, você tem aí uma saída da força de trabalho muito maior e um não retorno equivalente agora nesse final aí da pandemia. A mesma coisa acontece com a mulher negra. Uma outra referência bastante importante é a questão do rendimento. A renda, do ponto de vista da mulher negra, é muito, muito mais baixo do que o homem branco. Quando a gente vai olhando, então, de alguma forma, o que a gente vai indicando é que o que os dados mostram é uma questão estrutural, uma questão que, de alguma forma, já vem sendo falada há bastante tempo, em que a desigualdade de raça é uma realidade no nosso país e que precisa ser enfrentada com política ativa. Ontem nós tivemos o Enem, a discussão das cotas sempre são colocadas, mas, de alguma forma, pensar em políticas ativas são fundamentais numa sociedade em que a renda média, por exemplo, de um trabalhador branco, de um trabalhador não negro, está agora, né, em torno de R$ 3.500, enquanto de um homem negro em torno de menos de R$ 2.000, e da mulher negra menos da metade disso, em torno de R$ 1.600. Isso é só para ter um exemplo do dilema que nós estamos vivendo. É na população negra também que a gente vai encontrar o maior nível aí de informalidade, o maior volume de trabalhadores subutilizados, de alguma forma a expressão do nosso mercado de trabalho da desigualdade aparece nessas questões. Um outro dado também importante é a gente perceber o quão o Brasil também é desigual e o quanto está ficando mais desigual do ponto de vista regional. Quando a gente vai olhando as regiões, a gente vai vendo que essas diferenças elas também se acentuam muito nas regiões norte e nordeste, e as diferenças entre as regiões são bastante importantes. Então, quando a gente vai olhando de alguma forma, isso vai reafirmando uma discussão bastante anterior. E, de novo, é bom lembrar que no caso desse boletim, dessa discussão, a pandemia se mostrou muito mais severa do ponto de vista do mercado de trabalho para a população negra. E vamos lembrar também, não só para a população, não só com relação ao mercado de trabalho, mas também com o número de mortes, com os atingidos pela pandemia, tudo isso foram se associando e vai mostrando o quão mais vulnerável é essa população, que é a grande maioria da população brasileira. E quando a gente vê os dados, Fausto, realmente salta aos olhos aqui a desigualdade, né? Porque, por exemplo, em rendimento médio, o Brasil aqui, tomando como base os dados do Brasil no segundo trimestre de 2021, mulheres negras recebiam R$ 1.617, enquanto mulheres não negras, R$ 2.674. Já entre os homens, os negros recebiam R$ 1.968, enquanto os não negros, R$ 3.471. Quer dizer, houve um prejuízo de múltiplas faces, né? Como você ressaltou, Fausto, tanto a questão do emprego, da queda do rendimento médio, da subutilização da mão de obra, mas isso precisa ser revertido, né? Foi uma questão conjuntural que agravou um problema que já é estrutural. Não só agravou, né, Glauco, mas no caso da população negra, como ela está na base da pirâmide, de alguma forma é a população mais vulnerável, numa situação aí excepcional, né, uma situação em que impacta de maneira muito diferente, como foi o caso da pandemia, ela foi a população mais atingida. E a gente já tinha visto isso já na discussão, por exemplo, do auxílio emergencial, em que muito rapidamente um conjunto de famílias ficaram sem rendimento,
E isso em relação à população negra foi muito mais forte do que em relação à população não negra. Agora chama atenção também é que neste retorno, quem vem de fato mais rapidamente voltando ao mercado de trabalho são os trabalhadores brancos, são os trabalhadores não negros, já que os trabalhadores negros, em especial a mulher negra, está com muita dificuldade nesse retorno, na volta para o mercado de trabalho e na volta para o mercado para as ocupações diversas, né? E aí é fácil compreender, uma vez que são eles que estão normalmente nos trabalhos informais, no setor de serviços, setor de comércio, no trabalho doméstico, e que, de certo modo, isso vai impactando ainda, está bastante impactado ainda pela pandemia, e como a gente vai vendo como esse mercado não vai se desorganizando. A gente já vem falando isso já há algum tempo. Todas as vezes que o mercado de trabalho se desorganiza, as populações mais vulneráveis são as mais atingidas. E a gente já vem assistindo isso desde 2016, né? Sempre vão lembrar que o nosso mercado de trabalho vem num processo de aumento da taxa de desemprego, de precarização, desde antes da pandemia, e a pandemia acentuou e deixou mais transparente, mais clara essas desigualdades. E aí ela aparece muito também em relação à diferença de raça e à diferença de gênero. É bastante importante que a gente comece a olhar e pense nisso ao desenhar políticas do futuro. Pensar no mercado de trabalho mais equilibrado, mais organizado, passa necessariamente por a gente enfrentar essas diferenças, essas desigualdades. A questão de raça, a questão de gênero são fundamentais na discussão do Brasil hoje, para a gente pensar, assim, uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade que, de alguma forma, vá tentando corrigir e pagar a dívida que ela tem com essa população, que tem a marca aí da escravidão como uma referência, né? O Brasil foi o último país moderno a extinguir a escravidão, e o mesmo no seu processo não teve nenhuma compensação, e de alguma forma tudo isso expressa essa desigualdade. Ela é estrutural, mas em que momentos de conjuntura como a da pandemia, ela se agrava bastante. E Fausto, temos essa dificuldade da população negra no acesso ao mercado de trabalho. Quando consegue acessar, também nem sempre consegue postos de trabalho que tenham qualidade, né? Inclusive qualidade remuneratória. E quando está dentro ali do mercado, ainda tem outra dificuldade que também aparece aqui num dos números destacados pelo Diese, que é a questão da ascensão funcional. Porque quando a gente pega os ocupados em cargos de direção, as mulheres negras são 1,9%, enquanto as mulheres não negras são 5%, né? Quer dizer, 2,5 vezes a mais a proporção. Já homens negros é 2,2% e homens não negros 6,4%. É preciso também discutir isso e elaborar políticas que possam dar mais equidade nessa questão da ascensão funcional dentro das empresas e também do serviço público, de uma forma geral. Bem, aí é uma marca do nosso racismo estrutural, né, Glauco? Nós estamos falando aí dos cargos de chefia, das evoluções funcionais, e aí nós temos, claro que nós temos diferença. O setor público tende a ter um sistema um pouco mais equânime, até porque o próprio concurso público ele é algo que equilibra muito essa relação, diferente do setor privado, em que a escolha individual, a decisão da empresa, a decisão das chefias são mais vinculadas à sua realidade. É claro que há muitas explicações para isso, né? Tem a ver tanto com a questão de acesso à educação, de acesso a melhores níveis de renda, com acesso à rede, né, de contatos que cada qual vai se estabelecendo, mas é óbvio que a questão de raça, nessa questão de ascensão funcional, ela importa e isso marca muito a questão do racismo. Isso é algo que a gente já vê muito na questão de gênero, como as mulheres não acessam os cargos de chefia, e ao não acessar os cargos de chefia vai comprometendo a elevação da sua renda. Na população negra é a mesma coisa. De alguma forma, passa de um lado aí pelo acesso aos bens culturais, de acesso às redes de estabelecimento aí mínima de contatos, né? A famosa rede, aí os chamados networks, são fundamentais quando a gente vai pensar nesse processo, mas principalmente um olhar da sociedade numa direção de algo mais igualitário. Eu insisto, o debate, por exemplo, das cotas nas universidades são fundamentais. Aumentar o nível de escolaridade dessa população negra é um elemento importante para a gente melhorar minimamente essa distribuição de renda. A gente sabe que não é só isso, mas sem isso, certamente, esse debate, por exemplo, fica bastante limitado. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, a população negra está em grande medida no trabalho informal, uma taxa de subutilização muito alta e com uma renda muito baixa.
quebrar o ciclo, né, esse ciclo que vai passando de geração para geração é fundamental. Por isso que as políticas ativas são importantes, por isso que as políticas ativas que de alguma forma vão construindo a ponte, que a geração seguinte tem um grau de desigualdade menor do que a geração anterior, é algo fundamental. Fausto, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Uma ótima semana, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.